Oi, pessoal, meu nome é Ângela, eu sou acadêmica do curso de Pedagogia na Universidade do Estado de Mato Grosso e hoje, junto com as minhas colegas Carolina e Josiane, eu vou estar falando um pouco para vocês sobre escolas cooperativas educacionais. Primeiro eu vou estar fazendo um resumo e ao longo do vídeo a gente vai explicando melhor. Bom, a cooperação ela é um modelo econômico-social que produz e distribui riqueza de modo proporcional ao trabalho de cada membro associado. Ou seja, o que você trabalha é o que você vai receber. Então, falando das escolas cooperativas, que são formadas por pais, tá? Dos estudantes que se sentem desafiados, né, com a educação dos filhos. Essas escolas, elas são formadas, né, por pais que querem participar, assumir o controle e, de modo geral, eles querem estar envolvidos na educação dos filhos. E a partir daí, eles começam a controlar os métodos, as práticas de ensino e o projeto político-pedagógico, tá? E é isso que forma uma escola cooperativa. De modo geral, né, as escolas não têm tanta força pela situação escolar do Brasil ser fraca, tá? Porém, as escolas cooperativas, elas surgem para suprir as lacunas que o Estado deixa, né? As falhas deixadas pelo Estado. Olá, boa noite, eu sou a Carolina Oliveira e estou aqui hoje juntamente com as minhas colegas para falarmos um pouco sobre os aspectos educacionais dentro das cooperativas. O nosso trabalho, ele tem assim, de uma forma geral, como objetivo geral, dar informações, né, sobre essas cooperativas que completem, digamos assim, as lacunas que foram deixadas pelo Estado. Vamos trazer também a origem dessas instituições, o que elas realmente são, quais são os benefícios que ela nos proporciona, enfim, seremos breves e bem claras quanto a este assunto. Bom, agora eu vou falar um pouco para vocês sobre o advento da escola, o surgimento da escola, tá? O processo educacional, ele faz parte da vida do homem. Ninguém está isento desse processo. Por quê? A gente aprende em vários lugares, seja de maneira informal, como na rua, em casa, na igreja, ou de maneira formal, em um espaço escolar, tá? Então, para a gente fazer, para a gente saber, para conviver, para ser, né, diariamente, a gente está ligado com os sujeitos da educação. Bom, na sociedade primitiva, o conhecimento ele já era considerado necessário para a vida adulta, né? E para o futuro ofício que seria exercido. Então, ali, os responsáveis pela educação das crianças, né, eram os adultos, porque a transmissão do conhecimento ocorria de maneira informal e não obedecia regras explícitas e nem era submetida a controles externos. Portanto, as crianças participavam dos afazeres dos adultos, né, estavam ali sempre envolvidos, e aí isso levava com que elas seguissem a profissão dos pais. Ou seja, o conhecimento era passado de geração em geração. E aí, na Idade Média, né, o processo educacional ele passou por avanços, tá? Porque a permanência no bojo familiar ele passou a ser substituído em grande escala pelo sistema educacional. Ou seja, a aprendizagem ela já estava ocorrendo em outro espaço social, tá? E aí, essa transformação ela era considerada necessária, essa transformação de espaço. Por quê? Para que os laços afetivos eles não interferissem na aprendizagem da criança. E aí, se a gente analisar as mudanças, tá, que ocorreram ao longo da história da humanidade, como, por exemplo, o desenvolvimento histórico, o desenvolvimento científico, o crescimento populacional, a gente pode ver que a prática no contexto escolar, ela continua reproduzindo um modelo de educação semelhante ao de tempos remotos.
E aí foi devido à necessidade de um sistema educacional mais formal, né, que contemplasse a formação necessária para o sujeito atuar na indústria, na sociedade, que surgiram as escolas. Então, gente, as escolas, elas surgiram aqui, né, para preencher as lacunas deixadas pela educação familiar e suprir a necessidade da sociedade moderna e a sua existência. Porque isso decorria das necessidades, né, que surgiram com os avanços dos meios de produção, tá? E aí foi se diversificando, né, o papel dos indivíduos na sociedade. Isso foi tornando a vida, né, se tornando cada vez mais complexo e mais numeroso. E aí, simultaneamente, aumentou também o número de pessoas em condições precárias, né, e socialmente marginalizadas. E essas pessoas, elas eram consideradas uma ameaça para a sociedade capitalista. E aí, com o intuito de dominar essa massa, né, essas pessoas em condições precárias, as pessoas marginalizadas, foram criadas instituições de ensino que visavam remediar a perdição dos órfãos, de crianças desamparadas, né, dos marginais de rua. E aí, assim, as instituições de ensino, elas surgiram na certeza de que elas colocariam fim na sociedade marginalizada. Então, a educação, ela já tinha como objetivo formar cidadãos para o mercado de trabalho. E aí isso se reafirmou com a Revolução Industrial. Bom, e por isso, na sociedade moderna, a educação, ela assumiu um papel meramente instrumental e funcionalista, tá? Então, ao contrário, né, do ideal propagado, que era a formação do cidadão, a escola acabou preparando o indivíduo apenas para uma função econômica dentro de um sistema de produção capitalista. Bom, então a gente pode afirmar que a escola surgiu como entidade formadora de cidadãos, porém formadora no sentido de moldar mentes, de manter vivo um conceito que ele estava sendo preparado para o mercado laboral e para a vida, tá? Porém, a coisa não era bem assim, né? O objetivo mesmo era a formação de mão de obra barata, né? Formação de mão de obra qualificada, barata e que atendesse às necessidades da burguesia, né? Ou seja, era uma propaganda enganosa, né? E aí, por isso, nesse contexto, a sociedade, por sobrevivência, né, às vezes por necessidade de sobrevivência, ou até mesmo por ingenuidade, ela acabava se submetendo a esses conceitos que eram impostos pela classe dominante. O que a gente vê é que até hoje essa educação ainda está bem enraizada, principalmente nas escolas brasileiras, tá? Desde o surgimento dessas instituições, né, cooperativas, passaram a surgir diferentes instituições de ensino neste meio educacional. E dentre tantas criações, né, que vieram, tantos surgimentos, há uma modalidade com um crescimento assim, significativo, que é denominada cooperativas educacionais sob formação dos próprios pais dos alunos, que ganhou então esse avanço, esse crescimento significativo que eu disse, através do descontentamento desses pais com o ensino público e particular também que estava havendo na época. Em 1948, teve a primeira cooperativa fundada em Belo Horizonte por professores, e somente a partir do ano de 1980 que ela passou a ter um reconhecimento maior, a ser conhecida de uma maneira mais ampla, né? Então começou a surgir outras cooperativas pelo Brasil. No ano de 1980 existia apenas 11. A partir do ano de 1990, a qualidade de ensino começou a cair, as mensalidades começaram a aumentar, a remuneração dos professores estava cada vez mais baixa, e com tudo isso acontecendo, pais, alunos e professores viram no cooperativismo
uma forma melhor, mais leve, menos onerosa, né? Menos cara, de ter um certo desenvolvimento social de qualidade. E então eles passam para o cooperativismo como uma forma de refúgio mesmo, né? De questão de gasto, de qualidade, enfim. Porque a escola, né, essas cooperativas, elas não tinham lucro como objetivo. O objetivo delas era o ensinamento, era o desenvolvimento dessas crianças, desses adolescentes. Era exatamente a formação da sua sociedade, né? Das pessoas que frequentavam esse espaço. Enquanto nas escolas particulares os pais tinham um investimento, davam um investimento e esperavam que tivessem retorno, né? Tivessem resultado, nas cooperativas não. Nas cooperativas os pais ajudavam, frequentavam, participavam junto, eles cresciam juntos, seja de uma forma mais tanto pedagógica quanto administrativa. Boa noite, eu sou a acadêmica Josiane e a partir de agora eu vou dar continuidade no nosso trabalho sobre os aspectos educacionais dentro das cooperativas, falando sobre um pouquinho sobre o porquê e para que da educação cooperativa. A educação cooperativista, ela tem como objetivo ensinar o amor coletivo aos jovens e torná-los ativos na construção de um meio social mais justo e equitativo, e também torná-los guardiões dos valores cooperativistas. Então, o cooperativismo tem uma função fundamental na atual sociedade, e desse modo, os cooperativos eles se tornam cada vez mais presentes em atividades sociais fomentadoras do desenvolvimento social em locais marginalizados da sociedade. Também é preciso que a escola cooperativista ela tenha, claro, o tipo de homem e que ela deseja formar na sociedade. As escolas cooperativas, elas constituem um modelo de educação e promoção do diálogo em que os valores da cooperação são a base do saber e do fazer pedagógico. E essas escolas, elas são formadas por pais de estudantes que se sentem desafiados com a situação educacional dos filhos. E essa escola, ela vem com o intuito de suprir as falhas e traz como vantagem a possibilidade de tornar o aluno mais altruísta, onde ele se preocupa e colabora com a sociedade. E outros benefícios que essa educação promove são também o autoconhecimento, o empoderamento, a valorização pessoal, a tolerância e também a consciência coletiva. E por fim, cabe ressaltar que a educação cooperativa ela tem como vantagem a possibilidade de tornar o aluno um cidadão que se preocupa com o seu papel social e também que contribui de modo direto para todo esse conjunto, enxergando no próximo a oportunidade de troca de experiências e conhecimento. Vale ressaltar que essa educação ela surgiu devido a uma crise na educação, então tornando-se um fenômeno na educação do Brasil. E a maior vantagem dessa área do cooperativismo é permitir a maior participação dos pais, dos professores na instituição de ensino e também na construção do PPP. E embora seja um tema de grande expansão nas últimas décadas, ainda não existem muitos estudos publicados que trate diretamente dessas escolas cooperativistas.